Olá, meus amigos, como vocês estão? Aqui quem fala é o Vinícius Lemes e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Projeto Devocional. Hoje nós falaremos sobre o tema Seja Constante na Fé. Você está preparado? Vamos nessa? Nesse vídeo nós vamos falar sobre os sinais que acompanham todo cristão maduro, que devem acompanhar. Mas antes da gente falar sobre os sinais que acompanham um cristão maduro, nós vamos falar sobre os sinais que acompanham um cristão imaturo. Muito importante a gente falar que, assim como uma criança, nos seus primeiros anos de vida, ela aprende a andar, ela aprende a falar, isso de forma natural. Espiritualmente, isso também acontece. Então, quando nós nos convertemos, nós passamos a conhecer e aprender a respeito de como caminhar com Deus. A imaturidade ela é algo natural, algo que faz parte da caminhada, mas ela não deve ser um ponto de estagnação. Ela deve ser algo que aos poucos deve ser desenvolvida. Ou seja, a pessoa ela não deve ficar nessa fase por toda a vida, né? Então é necessário desenvolver, é necessário amadurecer. Uma dessas características que acompanham essas pessoas são, por exemplo, pessoas que não são movidas por propósitos, mas elas são movidas por qualquer outra coisa, seja ela circunstâncias, suas vontades, suas emoções, seus desejos. Uma hora essa pessoa está bem, outra hora essa pessoa está mal e ela vive de altos e baixos. Você conhece pessoas assim? Você consegue identificar pessoas com esse perfil ou você se identifica com isso? Nesse vídeo nós falaremos aquilo que é necessário para ser desenvolvido. Quais são os sinais que acompanham todo cristão maduro? Pois assim como um sintoma, uma doença, quando nós identificamos, é necessário que nós sejamos tratados. Então, os sintomas eles apresentam que algo não está correto. E para que nós possamos dar bom testemunho, para que a gente possa glorificar o nome de Deus através das nossas vidas, vamos aprender a desenvolver essas características. Como nós vamos comentar, não só nesse vídeo, mas em todos os outros, todo conhecimento, se não for aplicado, ele não vale de nada. Você simplesmente está jogando seu tempo no lixo. Por isso que é importante nós sabemos usar muito bem o nosso tempo. Então vamos agora para 3 exemplos bíblicos de pessoas que realmente apresentam um caráter aprovado por Deus. O primeiro deles é Josué. No início da sua caminhada nós vemos Josué como tendo esse espírito de discípulo, sempre querendo aprender mais de Moisés. E o que nós vemos é que Deus estava preparando ele para conduzir o seu povo. Lembrando que eram mais de 600 mil pessoas. 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Então, era muita gente. Mas Deus ele conduziu Josué. O seu caráter aprovado diante de Deus, o seu comportamento. Vemos também quando esse cajado, esse bastão foi passado para ele, de Moisés para Josué, ele teve medo, ele teve receio. E eu digo isso porque nós vemos que em Josué 1:8, 1:9, ele diz assim: não tenha medo, pois eu sou contigo. Então Deus ele dava essa segurança a Josué. Mas por quê? Porque Deus conduziria a vida dele. Isso nós podemos dizer que existe uma marca, né, de Josué que a gente pode trazer para esse devocional de hoje, é de meditar na palavra de Deus. Isso inclusive foi uma das direções que Deus deu a Josué, para que ele nunca se afastasse da palavra de Deus, para que isso sempre lhe trazesse a memória de quem Deus é, daquilo que Deus tinha feito e fazer com que o povo tivesse essa mesma atitude, porque fazendo isso, com certeza, os seus caminhos seriam prósperos. O segundo exemplo é o profeta Daniel. Ele é lembrado por diversas situações. Algumas delas, por exemplo, quando ele estava na cova com os leões, né, e nenhum mal aconteceu a ele. Outro momento foi quando ele não se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor, ele sendo condenado à morte por não ter feito isso, e Deus o livrou da fogueira, onde ele foi jogado junto com os demais que haviam sido levados ao cativeiro. Mas se nós fôssemos trazer esse devocional, qual é a marca de Daniel? Seria o estilo de vida de oração. Nós vemos de vários personagens bíblicos, muitos aprovados por Deus e que cometeram ainda pecados, e a gente vê isso relatado na Bíblia, mas Daniel é uma figura muito diferente, porque em sua vida ele buscava ter esse contato, esse estilo de vida de oração. A Bíblia relata que ele buscava a Deus durante 3 vezes no seu dia, e vemos como ele era irrepreensível nos caminhos de Deus, ou seja, ele não
não cometia deslizes de forma tão fácil, pelo menos relatados na Bíblia, nós não temos isso tão forte como apresentado em outros, como por exemplo Davi, em que mesmo tendo um caráter aprovado por Deus, o seu pecado está registrado na Bíblia, assim como também o seu pedido de perdão, né? Mas vemos que isso não acontece com o profeta Daniel, por exemplo, e a oração, o estilo de vida de oração é algo que com certeza agrada ao coração de Deus e que nós devemos buscar esse exemplo. E por fim, Davi. A marca de Davi era a adoração. Então hoje o que nós temos como herança, né, nos louvores, nos salmos, em toda forma de adoração, musicalidade, né, isso foi trazido de Davi. Então assim como a marca de cada um desses exemplos, eles foram aprovados diante de Deus, um caráter segundo o coração de Deus, nós também temos que buscar ter esse mesmo caráter aprovado e desenvolver isso em nossa vida. E quais são as principais características daqueles que buscam a Deus e devem desenvolver isso? Pessoas que se destacam, são diferenciais onde elas estão. Nós vamos ver que grandes líderes, pessoas de grande influência na palavra de Deus, elas tinham características em comum. E algumas delas eram pessoas proativas. Então nós vemos, como um exemplo na Bíblia, que enquanto toda a multidão esperava que alguém fizesse algo, aqueles que eram levantados por Deus, eles eram pessoas que tinham a iniciativa. Isso não só dava um bom testemunho, mas também eram sinais de aprovação em que Deus estava conduzindo o caminho dessas pessoas. E que nós, da mesma forma, devemos desenvolver essa proatividade, não sermos apenas pessoas que são reativas, mas que a gente possa agir em todas as situações. Então, se você percebe hoje, se você lembra de situações em que você poderia se posicionar como cristão, seja dessa maneira. É necessário que isso seja feito, que isso seja desenvolvido em nós. Afinal de contas, nós influenciamos onde quer que nós estejamos. No ambiente familiar, no trabalho, na faculdade, onde quer que nós estejamos, isso é sempre um ambiente onde nós podemos demonstrar essa proatividade. Além disso, pessoas que são proativas, elas fazem aquilo que precisa ser feito, apesar de. Porque mesmo com as circunstâncias que muitas das vezes vão ser desfavoráveis, aquelas pessoas que são proativas, elas buscam a solução dos problemas. Não são pessoas que somente ficam esperando a resposta acontecer, mas elas tomam a iniciativa de fazer algo a respeito. Mais importante do que se preocupar consigo mesmo é se preocupar com as outras pessoas. E Jesus Cristo demonstrou isso quando orou por todos nós. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus Cristo, nesse momento, ele sabia que ele estava próximo da morte e ele orou a Deus para que isso não acontecesse. Ele não queria fazer isso, mas ele colocou a vontade de Deus como prioridade. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A segunda característica são pessoas que são eternas aprendizes. Pois como nós acabamos de falar, o conhecimento de Deus ele é necessário para que nós desenvolvamos a nossa fé. Sem ele é impossível crescer no conhecimento de Deus, pois é impossível crescer na fé através da passividade e da ignorância. O contrário da passividade é a proatividade, que nós já acabamos de falar. A proatividade no sentido de partir de nós, a iniciativa de fazer algo a respeito. A passividade é apenas nós esperarmos que o outro faça, é apenas nós esperarmos que as coisas aconteçam sem que a gente haja. E a fé, ela somente é desenvolvida quando nós agimos. A fé, ela é uma decisão seguida de uma ação. Então, ao mesmo tempo que nós temos fé, nós buscamos em Deus as estratégias para isso, nós temos que agir. Porque senão vai ser pensamento positivo, vai ser uma crença irracional ou qualquer outra coisa do tipo. E o contrário da ignorância é a busca pelo conhecimento. Por isso, quando nós buscamos a Deus, quando nós passamos a conhecer quem é Ele, nós temos que aplicar todo o conhecimento. Porque da mesma forma como a fé, que é uma decisão seguida de uma ação, o conhecimento sem a prática de nada serve. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? E a terceira característica que acompanha um cristão maduro é a integridade. Nós podemos lembrar de um momento em que aconteceu quando o apóstolo Paulo ele repreendeu, ele chamou a atenção de Pedro, porque quando Pedro ele estava
próximo dos fariseus, ele passava a se comportar de forma diferente, a tratar as pessoas de forma diferente. E vemos que quando Paulo viu isso, ele ficou indignado. E por isso a integridade é algo que deve fazer parte do nosso caráter. Nós temos a mesma pessoa aqui e a mesma pessoa em outro lugar. Porque do contrário, são pessoas de ânimo dobre e inconstantes, que não dão bom testemunho e têm um caráter desaprovado por Deus. E por fim, a mensagem que nós deixamos é: viva uma vida com propósito. Porque sabendo qual é o alvo, será muito mais fácil de saber o que nós devemos fazer, como fazer, nos planejar para que então nós possamos agir. Porque sabemos que cada um de nós tem uma missão aqui na Terra, tem algo específico da parte de Deus, e nós só vamos conhecer qual é realmente esse propósito quando nós buscarmos em Deus. Por isso, desenvolva um relacionamento com Deus para que você possa conhecer, para que você seja proativo, para que você seja uma pessoa íntegra, para que você seja uma pessoa que sempre produza para o reino de Deus. Hoje nós falamos sobre os exemplos bíblicos que nós temos de pessoas que têm um caráter aprovado por Deus. Quais são elas? Josué, onde a marca de Josué era meditar na palavra de Deus. Daniel, onde a sua marca era desenvolver um estilo de oração. E Davi, e a sua marca era ser um adorador. E quais são as características que Deus espera de nós? Nós listamos 3 nesse vídeo. A primeira, de ser pessoas proativas. É necessário que isso seja feito, que isso seja desenvolvido em nós. Afinal de contas, nós influenciamos onde quer que nós estejamos. A segunda, de ser pessoas que são constantes aprendizes. Então, nunca se deixe levar por aquilo que você um dia aprendeu, mas busque sempre reciclar o seu conhecimento. E terceira, pessoas que são íntegras. Onde quer que você esteja, seja a mesma pessoa, seja você mesmo. Temos um vídeo no canal falando sobre isso também, se você quiser conferir. Eu espero que você tenha recebido a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua semana. Um forte abraço e a gente se vê.